Olá, bem-vindo a mais um programa Entrevista, nessa série em que estamos debatendo os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje vamos falar da Meta 14, que trata da pós-graduação. Nossa entrevistada é a professora Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Vamos primeiro escutar a meta. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Olá, professora, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço, uma honra estar aqui. Muito obrigado. Professora, uma pergunta bastante genérica, mas ao mesmo tempo objetiva. Formar para quê 60 mil mestres, 25 mil doutores? O que a gente deve esperar deles? O que a gente espera, tendo mais pessoas qualificadas, é mudar o patamar, não só da ciência brasileira, mas em especial do mundo, não só acadêmico, mas do empresarial. Que a gente possa ter mais inovação acontecendo nas indústrias, mais empreendedorismo, e isso precisa de capacitação. Então, eu vejo dessa forma. O número é para a melhoria da condição de vida do cidadão brasileiro. Professora, uma segunda questão importante. São viáveis essas metas? Ou seja, a gente tem aí, atualmente, segundo o site do Observatório do PNE, do Movimento Todos pela Educação, Exato. Temos hoje em torno de 45 mil mestres, a meta é chegar a 60 mil, e 15 mil doutores, a meta é chegar a 25 mil. Aonde que vai ser mais difícil, onde que vai ser mais fácil, o que temos que fazer para alcançar essas metas? Olha, o número de mestres, a curva indica que nós vamos alcançar. Estamos com quase 75% do valor esperado. O número de doutores, infelizmente, não. Eu digo infelizmente porque seria muito relevante a gente atingir esse objetivo com a qualidade, mas a curva mostra que nós estamos aquém. E é importante para a gente parar para pensar e ver o porquê. Por que nós planejamos um número e não vamos alcançá-lo? É o número de ingressantes na pós-graduação, embora esteja por volta de 206 mil a cada ano, ainda é insuficiente para se atingir essa meta. E também o número de formados na graduação. Então, houve uma diminuição, embora a gente tenha aumentado a oferta. E acho que isso o governo e a sociedade civil teria que parar, fazer uma análise mais profunda do que realmente está acontecendo, o porquê disso. Na sua opinião, o desafio maior é o quê? É abrir mais vagas, abrir mais programas de doutorado, diminuir a evasão? O que é mais importante? É o conjunto todo. Mas não adianta só abrir mais programas, tem que abrir mantendo a qualidade, porque senão vai ser criticado. Ter número pelo número é fácil, número com qualidade é muito mais complicado. E se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho no Brasil, é a qualidade da avaliação que a CAPES tem feito. O Brasil deu esse salto na ciência nacional por causa da avaliação da CAPES, que antes as pessoas faziam teses e guardavam os resultados numa prateleira. Hoje se aprendeu que pegar aqueles resultados e publicar em periódicos internacionais, mostrar para fora o que o Brasil está fazendo, é extremamente relevante. Então tem que ter a qualidade. Não adianta eu chegar nos 20 mil, 25 mil, baixando a qualidade. E eu preciso mais doutores dentro das universidades, dentro das indústrias. Então, você percebe, é difícil. O gol é correto, mas a maneira para atingir não vamos conseguir ainda nesse PNE, né, que é até 2020. Agora, para manter a qualidade, a gente tem realmente, de fato, um sistema de avaliação muito elogiado da pós-graduação. Um sistema de avaliação que também está associado a consequências práticas. Isso é suficiente? Esse modelo já é suficiente ou precisa aperfeiçoar ele? Ele tem que ser melhorado. Ele foi suficiente nos últimos, vamos dizer, 20 anos,
nós saímos de um patamar e atingimos uma situação invejável. O Brasil, se você olhar os últimos 12 anos, nós somos o 13º país em publicações e em citações na base de dados da Scopus. Isso é verificável por qualquer um. Se olhar, a China é segundo lugar, mas é 19º em citações. Então, nós estamos aquém do que nós queremos ser, mas estamos indo bem. Agora, como avaliar? Nós vamos ter que pensar novos indicadores, além do número de publicações, que foi importante. Agora, como que num período curto, que é de um mestrado, 2 anos, ou de um doutorado, 4 anos, eu avalio o impacto do que foi aquele trabalho, aquela publicação. Então, é isso que está tendo ainda uma dificuldade. Nós sabemos que queremos pôr novos critérios nessa cesta, mas não está claro como colocá-los. Professora, a gente ainda não falou explicitamente de recursos, mas temos uma pergunta do estudante que vai começar a tratar dessa questão para a gente. Meu nome é Rafael Campos, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faço Química e gostaria de entender como o governo pretende aumentar esse número de bolsas de pós-graduação, aumentar o número de pós-graduandos sem aumentar a bolsa de pós-graduação, porque atualmente você tem uma bolsa de pós-graduação muito mais baixa do que o salário oferecido para alguns, por exemplo, técnicos. E aí, olha, como é que fazer essa margem? Concordo totalmente com as suas colocações. O valor da bolsa está abaixo do mercado, é verdadeiro. Então, é quase como que tem que fazer um sacrifício para ser um pós-graduando. Nós temos que tentar reverter. A ANPG tem batalhado por isso, a SBPC tem estado do lado deles nessa luta, mas não conseguimos ainda o valor mais condizente com o que é a realidade, que viver não é que você vai fazer um sacerdócio, não é isso. Fazer a pós-graduação é complementar a sua formação, mas também tendo uma qualidade de vida. Então, temos que tentar reverter. Vai ser difícil esses anos. Eu estou vendo que nós tivemos um ajuste, porque a crise financeira brasileira é real. Então, foi feito um ajuste e aí eu faço um apelo ao pessoal do planejamento e da economia que olhe que educação e ciência não é gasto, é investimento. Então, não pode contingenciar valores nessas áreas. As bolsas vão ser mantidas, mas outros gastos foram cortados, tanto no MEC quanto no MCTI. Isso é ruim para o país. Da onde que a SBPC, a comunidade científica, vocês acham que o governo deve tirar os recursos para garantir os investimentos na pós-graduação? Olha, antigamente a gente falava muito fácil, né, sobre o pré-sal. Agora nós estamos atravessando uma fase difícil, onde até o investimento no pré-sal está diminuído. A gente esperava um montante, esse montante não está vindo, mas ali tem uma fatia grande de recursos. E o Fundo Social ficou decidido que 50% vai educação e saúde, sendo 75% educação, 25% saúde. Tem mais 50%. Então, esse outro 50% também deve ser direcionado para a ciência e para a educação, olhando como investimento. Os países que fizeram isso deram certo. O investimento não é o resultado amanhã. Então, dá para tirar daí. Agência Nacional de Petróleo, vários outros fundos, quer dizer, que estão, pagam recursos para o governo, deveriam ser redirecionados para esse projeto, para se poder atingir a qualidade dos 25 mil doutores, 60 mil mestres. Professora, entrando um pouco na questão da desigualdade, né? Em todo o sistema educacional é marcado pela desigualdade, mas na pós-graduação talvez mais ainda. A produção científica está muito concentrada em poucas universidades
em São Paulo, talvez um pouco maior no eixo Sudeste, Sul. Enfim, há um desafio brutal aí da questão da desigualdade na pós-graduação. Como que vocês encaram esse problema? Como solucioná-lo? Olha, se você olhar o mapa dos últimos 20 anos, você vê que ela está diminuindo. Agora, ela ainda vai ficar concentrada no Sudeste. Se você olhar, é a maior contingente populacional. Então, se você fizer a relação por número pela população, você vê que os números não são tão discrepantes. Não são tão desproporcionais, não? Não são tão desproporcionais. Por exemplo, quando você olha o investimento em São Paulo, contingente de recursos da FAPESP, e você olha o tamanho da população, e você olha a Fundação de Apoio do Amazonas e o contingente de população, você vê que não é tão discrepante. Então, o Brasil melhorou, está diminuindo, mas está aquém do que nós precisamos. Isso é real. O que acaba acontecendo é que muitos dos doutores que vão para regiões não tradicionais dos centros de pesquisa ficam de olho nos concursos que vão acontecer, por exemplo, na UFRJ, na UERJ, falando aqui do Rio de Janeiro, ou na USP, Unifesp, em São Paulo, porque lá tem uma tradição. Então, a gente tem que quebrar a tradição da pesquisa, a tradição da educação, e o Brasil tem que melhorar isso, e só vai melhorar na hora em que você realmente, nesses outros lugares, colocar recursos de uma forma contínua. Senão não vai dar. O doutor, para se manter, ele tem que continuar fazendo pesquisa. E isso dentro de uma indústria, dentro da iniciativa privada ou dentro da universidade. Naquela outra pergunta que você me fez, eu queria até completar. Nós temos que reverter aqui no Brasil o investimento privado. Porque a gente sempre fala dos recursos, público. É do público. Nós temos que ter como é a China, é 75% privado. A Coreia. Então, nós temos que convencer o nosso setor produtivo, o empresariado brasileiro, que se ele apostar, em vez da bolsa, ele apostar na educação e na ciência, não vai colher no mesmo dia, mas daqui a 10 anos ele vai estar colhendo e muito. Professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você que nos assistiu e nos acompanha nesta série em que estamos debatendo os desafios do Plano Nacional de Educação. A gente se vê.